né? Uma campanha maravilhosa que o Senhor colocou no coração dos nossos pastores, para que nós venhamos receber do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: independente do que você receber no final, o Senhor continuará sendo o Senhor da sua vida. O Senhor continuará sendo o dono do tempo. Porque acontece de, por vezes, de fazermos campanhas e no final da campanha Deus não nos responder. Por quê? Não sei. E aí o que acontece? A gente se frustra, se entristece, não queremos mais servir a Deus. E aí vai cair muito no texto que nós vamos ler hoje, que por vezes nós esquecemos de buscar a Deus por Deus, não pelo que Ele pode nos dar. Amém? Então vamos lá. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, verso 24. Os dois alicerces. Amém? Mateus capítulo 7, verso 24. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correm os rios, e assopram ventos, e combateram aquela casa. Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e o assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém? Pode sentar, meus irmãos. O capítulo 7 de Mateus é o capítulo de encerramento do Sermão do Monte. Esse capítulo começa lá, esse sermão, aliás, começa lá no capítulo 5, aí vem o capítulo 6, e aí é uma coleção de ensinamentos de Jesus para a multidão, para os discípulos, para quem quisesse ouvir. E aí, quando a gente chega no capítulo 7, a gente vai perceber Jesus falando, encerrando esse capítulo, falando sobre, ensinando sobre como permanecer, como usar o seu bom senso, o seu raciocínio. Por quê? Você vai ver lá do capítulo 5 até o capítulo 6, Jesus vai começar alertando os seguidores para não julgarem uns aos outros. Ele vai falar que que serão julgados da mesma maneira que julgam. Jesus vai ensinar os seus seguidores a pedir, buscar, bater em oração. Ele vai advertir contra os falsos profetas. Ele vai ensinar que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos, e uma árvore que não dá fruto, o fruto ela é arrancada e lançada fora. Ele vai enfatizar a importância de fazer a vontade de Deus, em vez apenas de dizer palavras certas, em vez de só falar, mas falar e fazer. Jesus vai ensinar que a nossa vida vai ser deve ser como uma pessoa realmente autêntica, como diz a carta de Tiago. Você fala e você vive aquilo que você fala. E aí ele encerra, né, falando sobre os alicerces, né? Então, no contexto geral, Mateus 7 ele vai apresentar como nós usarmos a sabedoria e o discernimento, e nos advertir contra a hipocrisia e o julgamento e o falso ensino. E aí ele começa ensinando e começa essa história. Então, o que a gente vai aprender primeiro com esse texto?
Nos versos 24 e 29, nós vamos ver que esse texto, dos alicerces, vai nos mostrar que ouvir e praticar devem ser irmãos inseparáveis. Olha o verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Aí vamos lá no verso 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Quando Jesus ele vem falar aqui, esses versos, eles são duas características. Ouvir e praticar são irmãos inseparáveis. Ele vai nos ensinar de quê? Que a palavra ela é semeada de maneira igual para todo mundo. Você vai ver o texto. Todo aquele que ouve essas palavras. Então ele não está dizendo, só você, mulher, que ouve a palavra, deve fazer assim. Ou ele está dizendo, só você, homem, que ouve a palavra. Não. Todo aquele. Então a palavra de Deus, ela é ensinada para crentes e não crentes, justos e injustos. Para no contexto de dentro da igreja, todo mundo escuta a palavra de Deus. Mas aí agora, praticar é outra coisa. Aí é que entra a irmandade. Aí ele vai dizer, da mesma forma que eu escuto, tem que ser a mesma maneira que eu pratico. Por quê? Porque ele vai definir que essa prática vai nos mostrar onde está a nossa fé. Consequentemente, a fé ela vai estar firmada em alguma coisa. Se eu escuto a palavra de Deus e eu pratico, imediatamente a minha fé vai estar firmada em Deus. Mas, se eu escuto a palavra de Deus e eu me faço como os tolos, escuto e não pratico, como é que está a minha fé? Então, Mateus 29, ele fala que Jesus ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Por que não como os escribas? Porque Jesus ensinava com autoridade? Porque Jesus ensinava e praticava. E o ensino de Jesus era um ensino demonstrado em amor. Você nunca vai ver Jesus falando que algo que não é errado ser certo para agradar alguém. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, e aí ele fala, vai buscar o teu marido, o que ela diz? Não tenho. Falas bem. E até o que tu está contigo não é teu. Mas antes dele falar isso para ela, o que foi que ele falou? Eu sou o Messias, o prometido, o escolhido, o desejado, que veio transformar a sua vida. Percebe que já os escribas não. Quando os escribas vinham ensinar o povo, eles vinham falar na sua autoridade. Claro, isso de um modo geral. A gente sabe que dentro tem os remanescentes fiéis que falavam com piedade e amor. Mas no contexto geral, a sua autoridade, o seu cargo, colocava eles num patamar de se achar melhor do que outros. E coitado, doce ilusão. Era tão carente da necessidade da glória do Messias como eu e você. E aí eles ensinavam como? Afrontando, acusando, dizendo que se converte vai para o inferno. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe. E de fato, se a pessoa se converter, vai para o inferno. Mas aí, o mesmo inferno que está preparado para aquela pessoa, está preparado para mim se eu não me converter. E Jesus, ele mostrava com autoridade e amor, não como os escribas. Por isso, então, que ouvir e praticar, eles são irmãos inseparáveis. Porque eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso falar de algo que eu não presenciei. Eu não posso falar de algo que eu não testemunhei. Ah, Luciana, mas você nunca viu um milagre da ressurreição. Tá, tudo bem, eu nunca vi um milagre da ressurreição, mas eu sei que acontece porque Jesus está vivo. Aleluia. Ah, Luciana, nunca aconteceu com você tal coisa, aconteceu com a outra irmã. Por isso que eu posso falar, porque aconteceu com a outra irmã. Vocês entendem que então quando eu escuto a palavra de Deus, então toda pessoa que ouve a palavra de Deus, ele tem a escolha. Ou ele pratica, ou ele não pratica. E aí, quando ele pratica, ele se torna semelhante a Jesus. Mas quando ele não pratica, ele vira um escriba. Só escuta. E o que é interessante é que Jesus,
ele vai dizer que a escolha de ouvir, ou apenas ouvir e praticar, vai caminhar toda a minha vida. Nós só teremos sucesso na nossa vida se nós meditarmos na lei do Senhor, de dia e de noite, e essa lei não se apartar do nosso coração. Por isso, meus irmãos, ouvir e praticar tem que ser inseparável. Eu não posso dizer, meu filho, não beba coca, se eu estou bebendo. Eu não posso dizer, meu filho, vá ler a Bíblia, se seu filho nunca viu você abrindo uma Bíblia e lendo um salmo. Tem que ouvir e praticar. Por quê? Porque aí você vai ver como Jesus define essa pessoa. Verso 24, continuando. Assemelha-se, quer dizer, todo aquele que escuta as palavras e pratica, assemelha-se ao homem prudente. Olha o verso 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparou-ei ao homem insensato. Então Jesus, ele vai dizer, ele vai definir agora, ele vai dizer quem é prudente e quem é insensato. Mas aí o que é prudente e o que é insensato? A prudência, de acordo com a Bíblia, prudente, uma pessoa prudente, é uma pessoa que condiz com o que diz, com o que fala. E uma pessoa insensata é aquela que fala besteira e não sabe o que diz. É aquela pessoa que solta palavras no vento. Ah, eu sou sincera demais. Não, você é insensata, é diferente. E aí Jesus vai dizer, quando ele vai mostrar essa ilustração, ele vai mostrar essa parábola, ele vai mostrar que duas pessoas construíram suas casas uma sobre a rocha e sobre a areia. Uma foi prudente, outra foi imprudente, uma foi insensata. E aí Jesus quer mostrar a diferença entre o verdadeiro e o falso crente. Pasme, entre nós existe isso. Quando eu digo entre nós, não estou me referindo especificamente primitiva. Estou me referindo ao povo de Deus no mundo. Porque vai ter. E a Bíblia fala que estamos entre joio e trigo. E só quem pode arrancar o joio é Cristo. E aí, ele vai dizer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Entre o falso e o verdadeiro crente. O que vive o Evangelho e segue seus valores do reino e os que não vivem. A intenção de Jesus para nós, meus amados irmãos, é revelar que sempre haverá muitos que buscarão e desejarão apenas os benefícios. Enquanto haverá uma minoria que busca Jesus e a salvação. O ministério de Jesus, ele sempre foi assim. Nós sempre vamos ver o ministério de Jesus com muitas pessoas. Ele arrastava multidões. Por mais que ele quisesse se esconder, não se escondia. Por quê? Porque multidões e pessoas iam atrás de Jesus. Das mais diferentes tipos, das mais diferentes religiões, das mais diferentes nações. Vários tipos de pessoas iam ao encontro de Jesus. Por quê? Aí a gente tem aquele grupo que é dos curiosos, novidade, vamos ver o que está acontecendo. Aí também tem aquele grupo que queria alguma coisa e tinha aquele pequeno grupo que queria Jesus. E aí, quando uma pessoa ela é prudente, quando uma pessoa ela é sensata, ela entende que a vida dela está diante de Deus e ser guiado por Deus sempre vai ouvir o não de Deus. Mas quando a pessoa ela é imprudente, ou ela é tola, ou ela é insensata, ela vai, por vezes, ouvir o não de Deus e não vai entender que esse não é bênção para ela. E é isso que Jesus estava dizendo. Que todo aquele que escuta e pratica assemelha-se ao homem prudente. Mas aquele que escuta e não faz nada, só escuta, é tolo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o dia mal chega, quando a luta chega, quando a prova vem, o que te mantém de pé não é nenhuma
profecia que você recebeu. O que te mantém firme não é nenhuma palavra que você escutou. Palavra que eu digo assim, de alguém. Mas é esta palavra que te mantém firme. Porque é esta palavra que trata nosso caráter. É esta palavra que trata eu e você naquilo que nós precisamos ser tratados. Nas nossas mazelas, nas nossas feridas, nas nossas pequenez, nas nossas dores. É esta palavra. Ah, Luciana, então você não acredita que Deus usa o homem e a mulher de Deus para falar? Com certeza, uma menina. Quem mais crê está aqui. E quem mais recebeu está aqui e foi nutrido está aqui também. Mas eu também recebi muito não, Deus. Muito. E eu estou aqui também. Porque eu entendo que quando o não de Deus chega para mim, eu tenho que estar baseada aqui. Que tem um texto que lá em Romanos que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e amam segundo a sua vontade. E aí Jesus então vai nos mostrar que uma família precisa ser prudente, começando por quem lidera. Eu sei que aqui, muitas famílias, os esposos que devem liderar sua casa, não são cristãos. E aí então a gente abre aqui um parênteses. Mulheres, amadas de Jesus, o líder da sua casa é seu marido. Mas ele é totalmente imprudente, ele é totalmente tolo. Tá, mas você é a grande, você é a salva, você é a que conhece a palavra, você é que vai edificar a sua casa. Mas o trabalho que tem que ser feito do seu marido é do seu marido, não é seu. Agora aqui, casais que estão, marido e mulher juntos e filhos da igreja, cada um de vocês, cada um de nós, membros da família, temos uma função. E quem lidera é o cabeça, é o homem. Por mais que o mundo diga que não. Por mais que para o mundo é um absurdo. Mas quem comanda é o homem. Mas deixa eu te dizer que esse comando não quer dizer que você vai ter que sufocar a sua esposa, você vai ser autoridade sobre ela de maneira machista e de maneira, como eu posso dizer, escandalosa. Não. Você vai ser cabeça sobre ela, porque você vai proteger a sua mulher e a sua casa e os seus filhos quando a chuva e o vento tentar destruir o seu alicerce. E você, mulher? Você tem uma função absurda na sua casa. Seu primeiro ministério é sua família. Seu primeiro ministério é seu marido, seus filhos, a sua casa. E digo mais, você precisa amar o seu marido mais do que os seus filhos. Paz. Porque seus filhos vão se casar e vão sair de casa e você vai ficar com o seu marido. Não posso, não posso. Meu filho é o amor da minha. Tá, meu gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Primeiro, o amor da sua vida não é seu filho, nem seu marido, é Jesus. O amor da sua vida é Jesus. Nunca coloque nada no lugar de Deus. O seu coração e o meu coração primeiro é de Deus. Depois é do meu marido. E depois é dos meus filhos. Porque uma família precisa ser prudente, começando da sua liderança. Quem manda na casa é o homem. A mulher trabalha com o homem. E os filhos obedecem os pais. E eu vou te contar. Sou professora. E eu vejo cada absurdo. Crianças de 10, 12, 4, 5 anos. Querendo mandar nos pais. E os pais... Somos uma geração de pais, me perdoem pais, reféns dos filhos. Somos uma geração de pais e mães que submetem-se a crianças de 4, 5, 6 anos e tá tudo bem, tá? Não. Olha a prudência, a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus
comando da casa é do pai e da mãe. Criança não tem vontade. A vontade da criança é a vontade da mãe e do pai. Quem sabe o que é certo e o que é errado é você que é o adulto. E aí Jesus continua. Faz a comparação do falso e do verdadeiro crente. E aí então, depois está mostrando quem é o prudente e o imprudente. Aí ele vai agora dizer que tipo de casa vai ser firmado. O que a gente sabe. Versos 24 e 26. Continua. O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. 26. Já o homem insensato edificou a sua casa sobre a areia. Claro que as construções, elas vão ser realizadas de acordo com o construtor. A minha casa de fé, que eu vou criar e vou firmar, vai ser formada daquilo que eu escuto e eu pratico. Se eu escuto a palavra de Deus, se a minha família escuta a palavra de Deus, se eu ensino a minha família a ler a palavra, a vir para a igreja, a participar do culto, a estar em comunhão com os irmãos, com certeza a minha fé vai ser firmada numa rocha. Mas se eu venho para a igreja, escuto a palavra, e só escuto, mas ela não desce para o coração, claro que a minha casa, ela vai ser o quê? Construída numa areia. Todo mundo já veio à praia? Já fizeram castelinhos de areia no mar? Era coisa linda, a gente constrói, leva aqueles brinquedinhos, faz castelo, peixes, aí lá vem a água. Teve uma vez, eu era mais nova. Eu ia dizer que eu era pequena. Eu era mais nova. E aí, meu irmão era o quê? Meu irmão tinha, acho que uns 2 anos. Minha irmã era de colo e eu com uns 6, 7 anos estávamos na praia. Minha mãe e eu, nós estávamos na praia. E aí estava lá construindo um castelinho, e assim estava distante assim, do mar e da faixa de areia onde estava, brincando aquela coisa. De repente veio uma onda, minha gente, eu não sei de onde que foi. Eu só vi minha mãe pegando, minha irmã estava na praia assim, no chão. Pá, levantou, aí eu só vi ela pegando ela, aí eu correndo atrás dos meus brinquedos, e eu só queria saber dos meus brinquedos. A água veio, levou tudo, foi um caos. Levou tudo. Eu só queria saber dos meus brinquedos. O que eu estou dizendo? Isso. Que quando você, como construtor da sua casa, ouve a palavra de Deus, mas apenas ouve, vem o vendaval e derruba tudo. E aí você vai tentar correr atrás dos seus brinquedos, daquilo que você pode pegar. Mas na realidade, quando a luta vem, e a chuva vem, e o mar chega, não vai dar tempo de pegar brinquedo. Por quê? Ela vem de história. Mas aquilo que está firmado no seu coração, isso permanecerá para sempre. Você vai ver que o texto vai dizer que ambos, os 2 construtores, ouviram a palavra de Deus. Mas apenas o prudente pratica. Enquanto isso aí vai evidenciar o quê? Que somente o Senhor é o alicerce para a minha casa. Enquanto nesse sentido, né, o homem insensato edifica sua casa na areia, prepara o seu castelo. E aí essa areia significa o quê? O próprio conhecimento. O seu próprio conhecimento. Ah, não preciso disso aqui não, eu já sei. Ah, isso aqui é conversa. Isso aqui não existe não. Eu acredito na ciência. Eu acredito no que eu vejo. Eu acredito no que eu posso pegar. Isso aqui, esse negócio de fé, não. Mas aí, o homem imprudente que constrói a sua casa sobre a areia, fala apenas de superficialidade. Não tem alicerce profundo. Nunca teve uma realidade espiritual com Deus. E eu vou te contar uma coisa, meus irmãos. Nós estamos na igreja e você vai conhecer pessoas, anos, frequentando a igreja. Anos. Mas nunca se encontrou com Jesus de verdade. E quando eu digo se encontrar com Jesus, não é nem de ter aceito Jesus como Salvador, não. É de experiência real com Jesus. Porque quando nós temos de verdade
verdade, uma experiência real com Jesus é aquela só você e Deus, de você se encontrar com Jesus numa prova, numa luta, numa bênção, seja lá onde for. Quando você realmente se encontra com Jesus, você entende que a sua base, o seu alicerce tem que ser na rocha. Construir sobre a rocha é praticar a palavra de Deus. Não significa que a gente vai ter a perfeição não, tá, irmãos? Não vamos viver perfeito não, impecável, agora seja. Vai não, vamos errar um bocado. Vamos errar um bocado. Mas significa que como diz Tiago 2,26, quando a gente firma na rocha, nós vamos professar uma fé, como Tiago 2,26 diz que a fé sem obras ela é morta. Mas quando a gente está firmado na rocha, a nossa fé ela vai ter obras, vai ter manifestações, porque nós sabemos aonde estamos alicerçados. E ele vai nos ensinar também que não são as circunstâncias que vêm na nossa vida, é o alicerce da casa. A gente normalmente não tem como distinguir se uma casa ela é boa ou ela é ruim apenas de olhar. A gente pode dizer que ela é bonita ou feia, mas estruturalmente a gente não tem como dizer se ela é boa ou ruim. Por quê? Porque o problema, a questão é a base, a fundação, algo que não se vê por fora. E aí Jesus vai dizer, Deus diz que Ele não quer que nós sejamos enganados. Quando você aceitou Jesus e eu aceitei Jesus, nós entendemos que Deus não nos prometeu uma vida fácil. Mas também não ia ser tão difícil não. Deus não nos prometeu um mar de rosas, como diz a música. Mas também Ele não nos prometeu que estaríamos sozinhos. E aí, olha o verso 25. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. E combateram aquela casa. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 27. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. E combateram aquela casa. E caiu. E grande foi sua queda. Não poderia ser a chuva só ter caído na casa de areia? Por que ela caiu na casa da rocha? Por quê? Porque o sol vem por justo e injusto, meus irmãos. Nós vamos passar por chuvas, nós vamos passar por correntes de rios, nós vamos passar por ventos, nós vamos passar por testes que vai vir sobre as nossas vidas. Vamos passar. E é aí que a prudência ou a insensatez entra em prática. É aí que a prudência ou a tolice vem à tona. Vai vir o teste de tempestade, uma inundação, uma ventania. As chuvas vêm, elas significam tribulações que vêm de vez em quando. As chuvas, quando vêm para a nossa vida, elas podem, são coisas que nós não podemos evitar. Uma perda de emprego, uma tristeza, a velhice, algum infortúnio, uma perca, um desapontamento, o sentimento de abandono. Coisas que nós não podemos evitar. Você pode evitar a chuva? Não, porque eu só conheço Elias, que vem esse cacete todo. Não vai chover enquanto não choveu. Nós não podemos evitar. Se fosse assim, seria muito bom, né? Lá na região sul, aquele caos de chuva, de enchente, de coisas. E aqui no Nordeste, uma sequidão. Aí, então, se nós tivéssemos controle, não, vamos pegar assim, metade daquela água, manda para cá, aí joga e faz um equilíbrio. Não, não vai acontecer. Vai vir chuva para as duas casas, para as duas pessoas, prudentes e imprudentes, tolos e sábios. Mas por que será que Deus permite isso? Deus permite isso, meus irmãos, para chegar na nossa realidade. Sondar a profundeza da nossa alma.
sondar realmente se nós somos crentes ou não. Sondar realmente se nós queremos continuar servindo a Deus ou não. Aí vem as inundações, que elas representam o mundo com a sua força e a qualidade mundana de viver. Quando a gente abre o Instagram, minha gente, é uma loucura, assim. Para nós mulheres, então, aquelas casas, aquelas belezas todas, aqueles corpos perfeitos, aquela coisa, aquela cutis maravilhosa, aquele banquete do mundo. E são as inundações que vêm, que batem sempre à nossa porta. E aí vai caber a nós, se nós vamos enfrentar o mundo com as suas dificuldades, ou vamos ceder a ele. Vem os ventos. Os ventos são bons. Os ventos são aqueles ataques de Satanás bem definidos. É aquilo, ele vem a chuva, mas aí Satanás ele é muito astuto, e aí ele sabe onde tocar em cada um da gente. Ele pensa, ele bombardeia, ele arma um esquema. Não, Margarete, ela é assim. É melhor vir por este lado que eu consigo melhor. Já não, em mim eu venho por frente, eu já faço de outro jeito. Isso são os ventos que vêm sobre a nossa vida. Mas aí quando uma criatura não tem um alicerce firmado numa rocha, na palavra de Deus, o primeiro pensamento que Satanás manda, você cai. A primeira palavra que Satanás solta, a gente cai. Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos entender, que não são as circunstâncias, mas são os alicerces da nossa vida que nos faz manter de pé. Qual é o alicerce que nós estamos tendo? Qual é a edificação? Aonde a minha casa, a minha fé está sendo firmada? Na rocha ou na areia? A rocha é aquela que quando Jesus chega, termina uma campanha dessa e não acontece aquilo que eu quero, Jesus chega para mim e diz: filha, tenha calma, que ainda não é agora não. Aí eu vou entender, tá tudo bem, porque eu não estou preparada para receber ainda. Mas aí termina uma campanha dessa, se a minha fé não está firmada, minha fé está firmada na areia, filha, não é agora, eu também não vou mais para a igreja. E é isso que a gente vê no nosso meio. Como disse o pastor Isaac sábado, domingo, crente cheio de mimimi. Somos a geração de mimimi. Mas finalmente, quem é a rocha? Salmo 18, verso 2. Já estamos caminhando para o fim. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. A sua rocha é Jesus. Só porque somente através dessa rocha e através dele que podemos edificar a nossa casa. E para que a família possa ser edificada, entenda que só a rocha firma a família. Ouvir a palavra de Deus e não praticar é enganar a si mesmo. Não adianta, meus irmãos e irmãos, nós virmos para a igreja, participar de tudo. É como nos olhar no espelho, ver a roupa suja e sair com ela. É a gente se olhar no espelho, saber que estamos errados e não fazer nada. Ouvir a palavra de Deus sem praticá-la é enganar a si mesmo. É como construir a areia. Ah, mas Deus vai abençoar. Mas Deus vai abençoar. Mas Deus vai abençoar. Certo, tudo bem, Deus vai abençoar. Mas como está a sua vida para receber essa bênção? Como está a minha vida para receber essa bênção? Quando a gente escuta a palavra de Deus e aquela palavra vai totalmente contra aquilo que a gente quer. Quando a palavra é de exortação, é de se consertar, é de voltar ao primeiro amor, é de fazer o que você tem que fazer, mas por birra não quer fazer. Como é que Deus vai abençoar?
Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. Ouvir a palavra de Deus e não praticar é ter uma falsa religião. E o fim é o quê? Engano e tragédia. Mas já quem ouve, deseja praticar a palavra, se esforça, obedece a palavra, será bem sucedido em tudo aquilo que faz. Ter fé e confiar. Ter fé é confiar que a vontade de Deus é o melhor do que a nossa vontade. Sempre será. Sempre. A vontade de Deus sempre será melhor do que a nossa vontade. Ai, mas e por aquele caminho, aquilo ia ser tão bom para mim. Querido, a gente só está vendo agora. Jesus Cristo está vendo há 500 anos luz. Coisas que aconteceram na minha vida anos atrás, hoje eu vejo que foi livramento. Para mim lá ele ia ser bênção. Mas Jesus estava vendo agora. E hoje eu vi que era livramento. Conhecer e obedecer à vontade de Deus vai nos dar um futuro incomparavelmente melhor do que permanecer apenas edificando sobre a areia. Deus nos ama e tem o melhor para cada um de nós. Meus amados irmãos, no mundo em que as famílias são totalmente diferentes, no mundo onde as famílias estão totalmente desgarradas, você que tem a sua família edificada sobre a rocha, tem um compromisso de exercer o seu papel de autoridade de pai, autoridade de mãe, de companheira, de ajudadora do seu marido, de filho temente e obediente ao seu pai e à sua mãe, para que a sua casa seja vista como uma casa edificada sobre a rocha. Sabe quando aquelas pessoas procuram por você para orar, ou para confessar, ou para se aconselhar? Não é por outra coisa não. É porque eles viram que tem a rocha na sua casa. E nós temos a obrigação de cada dia edificar mais essa casa. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.